Nós nunca devemos esquecer os nossos erros, principalmente os que levam a estragos inimagináveis na vida de outras pessoas, ou até na nossa. E quando vidas são perdidas por esses erros, é muito mais importante ainda que ninguém deixe que tudo isso se repita. As merdas do passado não podem se repetir. O meu primeiro contato com o livro Carrie, a Estranha, foi no meu auge de leitura, quando eu descobri o grande escritor Stephen King e a sua mente brilhante em contar histórias de terror. Em Carrie, eu sabia pouco, muito pouco do que eu ia encontrar. Eu sabia que era uma história muito famosa, afinal eu conhecia alguns filmes aí e conhecia algumas cenas que hoje em dia são muito famosas, mas apenas lendo a obra eu pude entender o quão magnífica e importante ela é. Bom, mas eu tô me precipitando um pouquinho aqui em contar alguns detalhes dessa história, né? Vamos lá. Carrie White, ou Carrieta White, é uma adolescente do ensino médio, tem ele por volta dos seus 16, 17 anos, que além do bullying que ela sofre na escola desde pequena pela sua aparência e o seu jeito tímido, ela ainda precisa lidar com os abusos da sua mãe, a Margaret. Uma mãe extremamente religiosa, sendo negligenciada e torturada em casa, nos acessos de raiva, nas orações e no controle do corpo e da mente. A Carrie desde pequena já tinha percebido que possuía uma habilidade de fazer coisas se moverem com o poder da sua mente. Porém, apenas com a adolescência e a sua primeira menstruação é que a garota vai entender o poder que ela possui e como controlá-lo. Já citando a menstruação da Carrie, nós temos aqui a cena de abertura do livro e também uma das cenas mais impactantes, um dos melhores começos de uma história. Bem que eles falam que para você prender alguém numa história, o começo tem que ser muito bom. E aqui, olha, incrível. É uma cena violenta, ela marca a nossa mente e nos mostra em poucos momentos o que essa garota passou e o que ela vai passar no futuro da história, até o fim do livro. A Carrie tem a sua primeira menstruação na escola enquanto toma banho com outras garotas. E ali, sem ela saber o que está acontecendo, ela começa a gritar, entrar em pânico, pedindo por socorro, imaginando que vai morrer, já que ela tá sangrando. As garotas aproveitam do momento para menosprezar ela, joga absorvente, grita pra ela colocar uma rolha, fala pra ela parar de ser histérica, imaginando que ela tá só sendo dramática. Chega um momento em que algumas garotas percebem que tem algo errado. A Carrie realmente tá desesperada com aquele sangue todo. E essa confusão só vai acabar quando a professora de educação física chega no banheiro para ver o que tá acontecendo. Carrie é um livro triste. É um tipo de terror que nos deprime pela ignorância da vida e dos sentimentos dos outros. Ninguém nunca se importou realmente com a Carrie. Ninguém nunca se dispôs a entender o lado dela. Ou o que acontece com ela em casa, ou o que acontece por ela ser uma pessoa diferente. Muito menos a escola, que por diversas vezes ignora ou mesmo esconde os problemas dos alunos, já que tem outros que sofrem bullying. Quando a professora para aquela briga e confronta as garotas, muitas fogem, mas a maioria fica, e a professora guarda o rosto delas na cabeça. E a hora que ela vai confrontar a Carrie, ela bate na cara da garota e manda ela parar de gritar, de ser histérica. Mas só aí a professora também percebe que tem algo errado, que a Carrie não sabe o que é menstruação. Ela já tem 16 anos e não sabe o que está acontecendo. O desenrolar da história é incrível, é rápido, é muito bem escrito. A gente vai acompanhar todo o desenrolar dessa história do banheiro, o que vai acontecer com as alunas, quais serão as punições delas, o envolvimento da Carrie com a sua mãe, qual é a relação das duas e como ela funciona, e a descoberta dos poderes da Carrie. Até chegar no fim do livro, na noite do baile de primavera, onde a gente vai ver um dos melhores finais de todos os livros que eu já li. A história também vai se dividir em curtos momentos de entrevistas, notícias, pesquisas e estudos que estão sendo feitos após o fim da história, o grande desastre da noite do baile. Aqui, esses momentos vão servir para o autor criar momentos de tensão e nos deixar ansiosos pelo que vai vir, quanto para a gente poder acompanhar qual a visão e as consequências depois do final dessa história, e até mesmo antes. Já que algumas entrevistas ou cortes de jornal ou notícias são do passado. Por exemplo, em uma entrevista com a Sue Snell, uma das garotas envolvidas no dia do absorvente, uma das poucas sobreviventes daquela noite do baile, ficamos sabendo que muitas pessoas morreram e a cidade foi destruída antes da metade do livro. Em outro momento, vamos descobrir que a mãe da Carrie morreu antes mesmo dela aparecer na história.
Sabemos muito do que vai acontecer e por isso ficamos ansiosos para saber para onde vai e como vai acontecer. E é claro, o final, o desfecho, que a gente pode resumir a assustador. As coisas tomam proporções absurdas e é impossível você conseguir parar de ler. O bullying gratuito da Carrie é realizado principalmente por uma outra garota, chamada Chris. Ela pega tanto no pé da Carrie como de outros alunos. E como desta vez as consequências para os seus atos finalmente chegou, já que a professora puniu todas as garotas envolvidas naquele dia do absorvente, fez com que a Chris fosse o mais longe possível nessas ditas brincadeiras. Ela armou, junto com seu namorado, o Billy Nolan, ou também o William Nolan, um esquema bizarro e absurdo, em que ele e alguns amigos numa noite mataram um porco numa fazenda e levaram o sangue desse porco para a escola, colocando ele em cima do palco, onde a Carrie e o seu par do baile, o Tommy, seriam coroados rei e rainha. Isso também seria uma armação. E após a coroação, o sangue seria jogado nos dois. E isso de fato acontece. A Carrie, na noite do baile, ela fica muito feliz por finalmente estar conseguindo socializar com outros alunos e se ver independente da sua mãe, que graças aos seus poderes, ela conseguiu assumir as rédeas daquela relação e não deixou mais a mãe mandar nela. Ela saiu de casa sem o seu consentimento, fez o seu próprio vestido, assumiu o seu corpo, as suas escolhas e conseguiu chegar ao baile. Só que, né, como a alegria de pobre dura pouco, poucas horas depois do baile começar, ele acabou. Ele acabou com a Carrie cheia de sangue, o Tommy morreu, atingido por um dos baldes, que se soltou das cordas, e também acabou com a vingança da garota aos alunos, todos que caçoaram dela por tanto tempo. A Carrie vai destruir a escola, a cidade, por onde ela passar, e ela vai matar tanto os alunos quanto as pessoas nas ruas. Ela vai explodir os tanques de gás da cidade, postos de gasolina e vai incendiar tudo. No fim, ela volta para casa no intuito de matar a própria mãe para colocar um fim nas pessoas que machucaram ela durante tantos anos, só que o que ela não esperava é que a mãe dela iria decidir matar ela também. A Margaret, decidindo que a Carrie era o anticristo, a esfaqueia no ombro. E a Carrie para o coração da sua mãe e segue rumo à sua morte. Depois de reler a história e relembrar alguns acontecimentos e ficar incomodado com o final e a reação dos sobreviventes com o fim de tudo, eu ainda me pergunto, até agora, quais são as consequências das nossas atitudes egoístas na vida dos outros? Porque parece que os conflitos, os abusos, as violências nunca mudam. Essas questões parecem nunca sair da minha cabeça e eu não sei se um dia elas vão ter resposta. A Carrie morre sozinha, chamando por sua mãe nos braços de Sue, que a encontra perto de um hotel beira de estrada. Antes da Carrie cair e morrer pelos seus ferimentos, ela conseguiu se vingar das duas únicas pessoas que mereciam alguma punição por tudo isso, o Billy e a Chris. Eles estavam naquele hotel e o rapaz tentou atropelar a Carrie com o seu carro, mas, obviamente, com os seus poderes, ela jogou o carro dele longe, matando os dois. Além de uma ótima leitura, curta, com as suas 200 páginas e uma atmosfera de horror perfeita, Carrie é um recado, é um bilhete a nós que sobrevivemos a momentos tristes, a nós que presenciamos violência e não fazemos nada. E também é um recado às famílias, às mães, aos pais e aos cuidadores, do quão importante é uma figura familiar na criação de uma criança. Não faz sentido a Carrie ser estranha nessa história. Não é ela que tenta matar a própria filha por ser quem ela é. Não é ela que joga absorvente ou humilha os outros alunos. E não é ela que usa as outras pessoas para se sentir melhor. Então, por que Carrie é estranha?